A mensagem de hoje tem por título: O Amigo de Deus. Vem cá, como é que se faz para se tornar amigo de Deus? Quais os gabaritos, os requisitos que uma pessoa pode ter para que ela seja considerada pelo próprio Deus como amiga? O que eu busco em uma pessoa para que ela seja minha amiga? Eu até tenho muitos colegas, mas poucos amigos. O que se procura em uma amizade? O que eu, Neilton, procuro em você para que você seja meu amigo? E olha que eu não sou tão exigente assim, mas eu procuro empatia, respeito, gentileza, ajuda, generosidade, lealdade. E olha que eu não sou tão exigente assim. Sinceridade, consideração. E é importantíssimo que a pessoa que eu a considero como amiga se alegre em relação às minhas conquistas. Então, se eu, que não sou tão exigente assim, procuro em uma pessoa empatia, respeito, generosidade, ajuda, gentileza, lealdade, sinceridade, consideração, alegria em relação às minhas conquistas, imagine só o quanto Deus exige de nós para que sejamos seus amigos. Além de todas estas coisas que você viu ali, todos estes atributos: empatia, respeito, generosidade, ajuda, gentileza, lealdade, sinceridade, consideração, Abraão ainda tinha mais atributos pelos quais fizeram dele amigo de Deus. E eu separei aqui dentro da palavra algumas características existentes e predominantes em Abraão que fizeram dele o amigo de Deus. Primeiro, Abraão era obediente. Quem aqui quer ser amigo de Deus? Então seja obediente. Do contrário, Abraão, ele não questionava a Deus. Quando Deus lhe dava uma orientação, e a orientação de Deus é uma ordem, Abraão, ele não questionava, ele simplesmente obedecia. Eu poderia passar para você uma lista de ordenanças dadas por Deus e de obediência de Abraão, mas eu separei duas. Vamos lá, em Gênesis capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao 4, que foi o primeiro encontro que Deus teve com Abraão. E Deus não apareceu para Abraão, era apenas uma voz que disse a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Cara, isso é muito profundo. Se você levar em conta que Abrão morava no deserto, e Deus disse para ele: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e anda sem destino para um lugar que eu ainda te mostrarei. Imagine a cena, como se vê aqui nesta
neste banner, imagine Abraão saindo, peregrinando pelo deserto, sem um destino, sem um GPS. Ele apenas pegou a Sara, que ainda era Sarai, e foi caminhando pelo deserto, aguardando aquela voz falar com ele de novo, dizendo: para, porque este é o lugar marcado. O autor aos Hebreus ficou tão impressionado com esta cena que escreveu, Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ir. Você acordou hoje pela manhã, e já tinha o cronograma do seu dia, já sabia para onde ia. Você sabia que pela manhã você tinha que ir ao dentista, ir ao médico, ir para o trabalho, ir ao shopping, ir pagar uma conta, ir ao supermercado, sei lá. Mas hoje você acordou e já tinha um destino, e sabia que às 19 horas você deveria vir à igreja. Você já tinha um destino. Você já tinha um cronograma. Abrão, que ainda era Abrão, ele ouviu a voz do Senhor e ele saiu sem destino. Por quê? Porque esta é a primeira característica da amizade de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão. Abraão era obediente. Quer ser amigo de Deus? Então não questione, obedeça. Não questione, obedeça. Segundo, Abraão era fiel. Ele era fiel a Deus. Abraão, com 318 homens nascidos na sua própria casa, ele enfrentou 5 reis, venceu a todos, voltou para casa rico e poderoso com os despojos. E então, no meio do deserto, aparece Melquisedeque, que no Velho Testamento é um tipo de Cristo. E Melquisedeque vai preparar uma ceia para Abraão. E nesta ceia, Abraão come pão e toma vinho. Quando é que nós comemos pão e tomamos suco de uva aqui na igreja? Santa Ceia. Aquilo ali era um prelúdio do que aconteceria no Novo Testamento. Melquisedeque está fazendo uma ceia para Abraão, e sem que houvesse uma ordem, sem que houvesse uma lei, porque a lei é a vontade escrita de Deus. A lei é a descrição da vontade escrita e impressa de Deus. Não havia a vontade de Deus descrita e impressa e escrita. E Abraão vai fazer uma coisa que hoje, quando eu leio isso, eu me assusto com o nível de fidelidade deste homem. Gênesis capítulo de número 14, vou ler a partir do versículo 18, acompanhe comigo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e vinho, este é o cálice, o meu sangue que é derramado por muitos. Por isso que Melquisedeque é tido no Velho Testamento como um tipo de Cristo. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Ei, minha gente, não havia uma lei, não havia a vontade descrita, escrita e impressa de Deus para dizer: tem que devolver o dízimo. E aqui cai por terra aquele argumento que as pessoas dizem: o dízimo é da lei, a gente não precisa devolver dízimo. Ei, o dízimo é antes da lei. Hoje nós temos a vontade escrita, descrita e
impressa. Aí eu fico observando, Abraão não tinha uma lei, ele não tinha uma ordem direta, e mesmo assim ele era fiel. Hoje nós temos a lei descrita, que é a vontade impressa de Deus, e mesmo assim, nem sempre aqueles que hoje dizem ser amigos de Deus são fiéis. Quer ser amigo de Deus? Hã? Sim ou não? Você quer ser amigo de Deus? Então, primeiro, seja obediente. Segundo, fiel. Mas não para por aí não. Terceiro, Abraão confiava em Deus e sabia que Deus iria abrir as portas mesmo na crise. Abraão, ele confiava tanto em Deus que ele sabia que mesmo na crise Deus o faria triunfar. Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Bem-aventurado o homem que põe a sua esperança e a sua confiança no Deus de Israel.